72 milhões de anos atrás, o oceano não era seguro. Não era um tubarão. Não era uma baleia. Era algo que a evolução criou uma única vez na história da Terra e depois nunca mais repetiu. Um predador tão perfeito que demorou 20 milhões de anos para ser extinto. Não por falta de competição, mas porque não havia competição. Esta é a história do Mosasauro. Enquanto o Mosasauro dominava os oceanos, o T-Rex dominava a Terra. Os dois viveram ao mesmo tempo, no mesmo planeta. Se você caísse naquele oceano, não havia onde correr. Hoje, vamos mergulhar naquele mundo e entender por que ele era mais perigoso do que qualquer pesadelo que a humanidade já criou. Estamos no período Cretáceo, 92 a 66 milhões de anos atrás. A Terra era um lugar diferente, e quando eu digo diferente, não estou falando de pequenas mudanças. O nível do oceano era 200 metros mais alto que hoje. Não havia gelo nos polos. A temperatura média era 10 graus maior. Partes da América do Norte estavam debaixo d'água. Um mar interior enorme, chamado Mar de Niobrara, cortava o continente ao meio. E esse mar era o território do Mosasauro. O Mosasauro foi um dos primeiros grandes répteis extintos que os humanos descobriram. E por pouco ele não foi jogado fora. Era 1764. Um trabalhador numa pedreira em Maastricht, na Holanda, encontrou um crânio enorme dentro de calcário. Não sabia o que era. Ninguém sabia. O médico Johann Hoffmann estudou o fóssil por anos. E então veio a Revolução Francesa. Soldados franceses invadiram Maastricht e o general ordenou que o crânio fosse localizado e confiscado. Napoleão queria aquele osso. Ele foi levado a Paris, onde o naturalista Georges Cuvier o estudou e chegou a uma conclusão que abalou a ciência da época. Este animal não existe mais. Está extinto. Era 1808, e aquela era uma ideia aterrorizante. Porque se Deus havia criado todas as espécies, por que deixaria uma delas desaparecer? A descoberta do Mosasauro ajudou a construir a base do que viria a ser a teoria da evolução. O nome Mosasauro vem do rio Mosa, em latim, Mosa, onde o primeiro fóssil foi encontrado, e Saurus, do grego, lagarto. O lagarto do rio Mosa. Um nome humilde para uma criatura que não tinha nada de humilde. Mas antes de falar sobre o que ele era, precisamos falar sobre o que ele se tornou, porque a história do Mosasauro é, acima de tudo, a história de uma transformação impossível. Vamos falar de tamanho, porque quando digo que o Mosasauro era grande, preciso que você entenda o que isso significa na prática. O maior espécime que encontramos media entre 15 e 18 metros. Coloque lado a lado 3 carros de passeio, isso é o comprimento do animal. Pesava entre 14 e 20 toneladas. Para comparar, um ônibus urbano pesa cerca de 12 toneladas. O Mosasauro pesava mais que um ônibus e meio, e era ágil o suficiente para caçar ativamente. Mas o tamanho sozinho não assusta. O que assusta é o que havia dentro daquela boca. O Mosasauro não tinha uma fileira de dentes. Tinha duas. Dentro da mandíbula havia um segundo conjunto de dentes, chamados dentes pterigoides, posicionados no palato. Quando uma presa tentava escapar, os dentes externos seguravam. Os internos empurravam para dentro. Não havia escapatória. Cada dente era cônico, curvo para trás e extremamente robusto. Não para cortar, para segurar. O Mosasauro não mastigava sua comida. Ele agarrava, posicionava e engolia. Exatamente como as cobras modernas fazem hoje. E não é coincidência, porque o Mosasauro e as cobras têm o mesmo ancestral. Por muito tempo, imaginamos o Mosasauro como uma espécie de crocodilo gigante, rastejando no fundo do mar, lento, pesado. Errado. Completamente errado. Análises recentes da estrutura da cauda mostram que ele era um nadador de alto desempenho. A cauda era bifurcada, como a de um tubarão, mas invertida. O lobo inferior era maior que o superior. Isso dava propulsão explosiva e controle de profundidade simultâneos.
Ele conseguia mergulhar rapidamente e voltar à superfície com velocidade. Estudos de biomecânica estimam que podia atingir velocidades de cerca de 3 metros por segundo em aceleração de curta distância. Não o mais rápido do oceano, mas rápido o suficiente, porque o mosassauro não precisava de velocidade, precisava de inevitabilidade. Sabemos o que o mosassauro comia porque encontramos o conteúdo estomacal fossilizado. Peixes grandes, tubarões, plesiosauros, outros grandes répteis marinhos, tartarugas, e os fósseis mostram as carapaças com marcas de mordida que correspondem exatamente aos dentes do mosassauro. Polvos e lulas gigantes. E pássaros marinhos. Sim, ele saltava para pegar presas na superfície. Há até evidência de canibalismo. Um mosassauro menor dentro do estômago de um maior. Ele comia tudo, literalmente tudo. É início da tarde. O sol penetra os primeiros 30 metros do mar de Niobrara. Abaixo disso, escuridão. Uma tartaruga marinha, do tamanho de um carro, nada próxima à superfície. Ela fez isso milhares de vezes. Subiu para respirar, desceu, subiu. Mas hoje é diferente. A 70 metros abaixo dela, há um deslocamento de água. Não um som, apenas uma mudança de pressão. A tartaruga não tem como perceber. O mosassauro não nada em direção à presa. Ele sobe, direto para cima, em linha reta, na velocidade de um ônibus em movimento. O impacto é medido em toneladas por metro quadrado. A carapaça da tartaruga, que protege contra tubarões, contra qualquer predador que o oceano oferece, parte ao meio. O que os fósseis mostram é que isso não foi uma luta. Não houve resistência. Não houve fuga. O fóssil da tartaruga que encontramos tem marcas de apenas 2 mordidas. 2. A primeira incapacitou, a segunda terminou. Era eficiência, não crueldade. O mosassauro não era um monstro, era uma máquina. A mais perfeita máquina de caça que o oceano já produziu. Uma última coisa sobre o comportamento do mosassauro que muda tudo. Ele não botava ovos. Dava à luz filhotes vivos, diretamente no mar aberto. Não havia ninhos, não havia praias, não havia momento de vulnerabilidade. Os filhotes nasciam no oceano e do momento em que chegavam ao mundo, já eram predadores. Aqui está algo que vai mudar como você vê esse animal. O mosassauro descende de um lagarto terrestre. Há 98 milhões de anos, o ancestral do mosassauro era um réptil de 4 patas, parecido com um monitor de Nilo, que vivia na beira d'água. Em algum momento, começou a entrar no oceano para caçar. Em 30 milhões de anos, um piscar de olhos em termos geológicos, esse lagarto se transformou no maior predador dos oceanos do planeta. Os membros traseiros desapareceram, os dianteiros viraram nadadeiras, a cauda se transformou, o corpo se alongou. É a história de uma das transições evolutivas mais rápidas já registradas na paleontologia. E aqui está o detalhe perturbador. Esse mesmo processo já aconteceu antes, com as baleias. O ancestral das baleias também era um mamífero terrestre. Também entrou no oceano. Também perdeu as pernas. A evolução tem um roteiro favorito, e o oceano é sempre o destino final. O mosassauro é extinto, mas seus parentes mais próximos ainda vivem. Os lagartos monitores, como o dragão de Komodo e o monitor do Nilo, são os primos modernos mais próximos do mosassauro. E as cobras também são parentes distantes. A próxima vez que você ver um Komodo, perceba a língua bifurcada que ele usa para sentir o ambiente, o padrão de mordida com dentes curvados para dentro, a forma como envolve presas maiores que sua cabeça. Isso é um eco do mosassauro, atenuado por 70 milhões de anos, mas ainda presente. 66 milhões de anos atrás, um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro atingiu o que hoje é o México, na velocidade de 20 quilômetros por segundo. A energia liberada equivalia a bilhões de bombas atômicas detonadas ao mesmo tempo. A temperatura na superfície do planeta subiu instantaneamente. Florestas queimaram em questão de horas. E então veio o inverno. A poeira e a fumaça bloquearam o sol por anos.
As plantas morreram. Os herbívoros morreram. Os carnívoros morreram. 90% de tudo que vivia na Terra estava morto em menos de um ano. No oceano, a situação era diferente, mas não melhor. O calor inicial evaporou as camadas superiores do oceano, matando o plâncton que sustentava toda a cadeia alimentar. Sem plâncton, os peixes desapareceram. Sem peixes, o mosassauro não tinha o que comer. E mesmo um predador que dominou os oceanos por 20 milhões de anos não sobrevive à fome. Não há como saber qual foi o último mosassauro. Não há fóssil marcado com esse título. Mas em algum momento, em algum oceano escuro de um planeta que estava morrendo, um mosassauro nadou pela última vez. Não foi um fim dramático. Não houve batalha. Foi fome, gradual e total. E quando ele parou de nadar, a posição que havia ocupado por 20 milhões de anos, topo absoluto da cadeia alimentar oceânica, ficou vazia. Ficou vazia por quase 10 milhões de anos, até as baleias aparecerem. O que resta do mosassauro? Ossos em museus ao redor do mundo. Fósseis em calcário que antes era fundo de mar. E uma lacuna na cadeia evolutiva, a prova de que algo que era absolutamente dominante pode desaparecer completamente. O mosassauro não errou, não falhou. Não havia nada que pudesse ter feito diferente. Um objeto de 10 quilômetros caiu do espaço, e em menos de 1 milhão de anos, o predador mais eficiente que o oceano já produziu era a memória. Isso é o que a extinção realmente é. Não uma punição, não uma fraqueza. É simplesmente o universo fazendo o que o universo faz, indiferente e absoluto. O mosassauro existiu por 20 milhões de anos. O Homo sapiens existe há 300 mil. Se 20 milhões de anos não foi suficiente para o mosassauro, o que isso nos diz sobre nós? Essa pergunta eu deixo para você.